A paz de Deus a todos os santos na face da terra, que Jeová, o Criador, o nosso Senhor Todo-Poderoso, possa nos encher com a sua palavra nessa manhã. Aqui é o irmão Xavier do Projeto Vida. Nós estamos lendo a Bíblia, a palavra de Deus. Estamos lendo o livro de Esther, capítulo 9. Já vimos no capítulo 8, que por meio de Esther e de Mardoqueu, no reinado de Assuero, a sorte dos judeus foram mudadas. No dia que estava marcado para todos serem mortos, inclusive a rainha, Deus providenciou por meio de Mardoqueu e de Esther o livramento do povo judeu, aonde Assuero era rei sobre 127 províncias. E o rei, que não podia revogar aquele edito, publicou outro edito, que todos os judeus se preparassem para aquele dia, para se defenderem as suas vidas. Porque Amã, o seu alto oficial, havia o enganado e ele havia assinado o decreto da morte dos judeus. Não sabendo o rei Assuero que sua esposa também era judia, Esther, Hadassa. Agora chegou o dia deles se defenderem. Vamos ver o milagre que Deus fez para todos os judeus nesse dia que estava determinado para a morte dos judeus. E no mês do 10º, que é o mês de Adar, no dia 13 do mesmo mês em que chegou a palavra do rei e a sua ordem, para executar, no dia em que os inimigos dos judeus esperavam assenhorear-se deles, sucedeu o contrário, porque os judeus foram os que se assenhorearam dos seus aborrecedores. Eles iriam matar os judeus e ficar com todos os seus bens, as suas posses. Mas naquele dia, Deus foi a força dos judeus. Porque todos os judeus nas suas cidades, em todas as províncias do rei Assuero, se ajuntaram para pôr as mãos sobre aqueles que procuravam o seu mal. E nenhum podia resistir-lhes. Aleluia! Porque o seu terror caiu sobre todos aqueles povos. Terror de Deus caiu sobre todos os povos, por amor dos judeus. E todos os maiorais das províncias, e os sátrapas, e os governadores, e os que faziam a obra do rei, auxiliavam os judeus, porque tinha caído sobre eles o temor de Mardoqueu. Porque Mardoqueu tinha substituído Amã no alto escalão dos oficiais do rei Assuero. Amã foi morto na forca que ele preparou para Mardoqueu. Porque Mardoqueu era grande na casa do rei e a sua fama saía por todas as províncias, porque o homem Mardoqueu se ia engrandecendo. Feriram, pois, os judeus a todos os seus inimigos, a golpes de espada e com matança e com destruição, e fizeram dos seus aborrecedores o que quiseram. Na fortaleza de Suzã, onde era a capital, onde Assuero e Mordecai estavam, mataram e destruíram os judeus 500 homens, como também Parsandata e Adalfon e a Aspata e a Porata e a Dália e a Aridata e a Farmasta e a Arizai e Aridai e a Vaizata. Os filhos de Amã, filho de Amedata, inimigos dos judeus, foram mortos. Porém, ao despojo não estenderam a sua mão. No mesmo dia veio perante o rei o número dos mortos da fortaleza de Suzã. E disse o rei à rainha Esther na fortaleza de Suzã: mataram e destruíram os judeus 500 homens e os 10 filhos de Amã. Nas mais províncias do rei, que fariam? Qual é, pois, a tua petição, e dar-se-te-á? E qual é ainda o teu requerimento, e far-se-á? Então o rei estava feliz porque a sua esposa foi libertada da morte, do decreto que ele mesmo havia feito. Não só Amã, como todos os seus filhos e mais 500 pessoas só na cidade de Suzã foram mortos pelos judeus.
E o rei ainda perguntou para Esther: você ainda quer mais alguma coisa, Esther? Então disse Esther: se bem parecer ao rei, conceda-se também amanhã aos judeus que se acham em Suzã, que façam conforme o mandado de hoje e enforquem os 10 filhos de Amã numa forca. Então disse o rei: assim se fizesse, e publicou-se um edito em Suzã, e enforcaram os 10 filhos de Amã, e reuniram-se os judeus que se achavam em Suzã, também no dia 14 do mês de Adar, e mataram em Suzã a 300 homens, porém ao despojo não estenderam a sua mão. Também os demais judeus que se achavam nas províncias do rei se reuniram para se porem em defesa da sua vida, e tiveram repouso dos seus inimigos, e mataram os seus aborrecedores, 75.000, porém ao despojo não estenderam a sua mão. Em todas as 127 províncias do rei Assuero, 75.000 inimigos dos judeus foram mortos pelos judeus. Esses 75.000 seriam os que iriam matar os judeus. Sucedeu isso no dia 13 do mês de Adar, e repousaram no dia 14 do mesmo, e fizeram daquele dia dia de banquetes e de alegria. Também os judeus que se achavam em Suzã se ajuntaram nos dias 13 e 14 do mesmo, e repousaram no dia 15 do mesmo, e fizeram daquele dia dia de banquetes e de alegria. Também os judeus das aldeias que habitavam nas vilas fizeram do dia 14 do mês de Adar dia de alegria, de banquetes, dias de folguedo, e de mandarem presentes uns para os outros. Você sabia que Deus também vai dar esse livramento para mim e para você? Você está ciente que, assim como Amã, o dia do governo do anticristo está chegando, em que ele vai se levantar do seu velório e vai declarar que ele é o Cristo, e ele vai perseguir e matar todos os cristãos na face da terra? Lá em Apocalipse diz que os santos foram entregues nas suas mãos. Mas antes desse dia, haverá o arrebatamento dos vencedores da igreja. É esse dia aqui, o dia 13 e 14, que Deus vai libertar os seus filhos fiéis da face da terra. Todos serão arrebatados ao trono de Deus. Mas a maior parte da igreja, dos filhos de Deus, ficarão para a grande tribulação, por não terem sido considerados fiéis ao Senhor, e vão ser entregues nas mãos de Amã, do anticristo, o governador que vai surgir. Mas hoje nós podemos ainda celebrar a Páscoa, a festa, e esperarmos com fidelidade esse dia. A Mardoqueu escreveu essas coisas e enviou cartas a todos os judeus que achavam em todas as províncias do rei Assuero, aos de perto, aos de longe, ordenando-lhes que guardassem o dia 14 do mês de Adar e o dia 15 do mesmo todos os anos. Eles não se esquecessem do livramento de Deus. Igual a Páscoa. Todo ano eles celebravam a Páscoa, como até hoje celebram. Como os dias em que os judeus tiveram repouso dos seus inimigos, e o mês que se lhes mudou de tristeza em alegria e de luto em dia de folguedo, para que os fizessem dias de banquetes de alegria, de mandarem presentes uns aos outros e dádivas aos pobres, e se encarregavam os judeus de fazerem o que já tinham começado, como também o que Mardoqueu lhes tinha escrito. Porque Amã, filho de Amedata, o Agagita, inimigo de todos os judeus, tinha intentado destruir os judeus, e tinha lançado isto é, a sorte para assolar e destruir. Todos aqueles que perseguirem os filhos de Deus serão destruídos por Deus. Hoje Deus olha para a igreja como a menina dos seus olhos. Não se levante para oprimir e perseguir aqueles que são servos fiéis a Deus. Você será destruído por Deus, assim como foi Amã e toda a sua família. Mas vindo isso perante o rei, mandou ele por cartas que o seu mau intento que intentara contra os judeus se tornasse sobre a sua cabeça, pelo que o enforcaram ele e os seus filhos numa forca.
Viu o resultado? Daqueles que se levantam contra o Criador e contra o povo dele. Por isso aqueles dias chamam Purim, do nome Pur, pelo que também por causa de todas as palavras daquela carta, e do que viram sobre isto e do que lhes tinha sucedido. Confirmaram os judeus e tomaram sobre si, sobre a sua semente, sobre todos os que se achegassem a eles, que não se deixaria de guardar esses 2 dias, porque o que escrevera deles, e segundo o seu tempo determinado, todos os anos. Aleluia! E que estes dias seriam lembrados e guardados geração após geração, família, província, cidade, e que estes dias de Purim se celebrariam entre os judeus, e que a memória deles nunca teria fim entre o da sua semente. Depois disto, escreveu a rainha Ester, filha de Abiail, e Mardoqueu, o judeu, com toda a força, para confirmarem segunda vez a carta de Purim. Então ficou marcado o dia da celebração do livramento de Deus por meio de Ester e Mardoqueu a todos os judeus. E mandaram cartas a todos os judeus, às 127 províncias do rei Assuero, com palavras de paz e de fidelidade, para confirmarem esses dias de Purim nos seus tempos determinados, como Mardoqueu, o judeu, e a rainha Ester lhes tinha estabelecido, e como eles mesmos já o tinham estabelecido sobre si e sobre a sua semente, acerca do jejum e do seu clamor. E o mandado de Ester estabeleceu o que respeitava o Purim, e escreveu-se num livro. Aleluia. Vamos agradecer a Deus, porque hoje nós temos esse livramento, por meio do sangue de Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Hoje mesmo você pode ficar livre do Amã, de Satanás e os seus, que obrigam você a fazer aquilo que é abominação a Deus. Basta você crer e receber Jesus dentro de você. Ele é o Salvador. Vamos fazer isso? Senhor Deus Todo-Poderoso, obrigado, Senhor, por essa manhã. Obrigado, Senhor, por esse dia. Obrigado, Senhor, pela tua salvação, pelo teu sangue. Obrigado pela tua promessa, Senhor, de não deixar-nos na grande tribulação. Tem misericórdia de nós e nos ajuda a sermos fiéis ao Senhor, cada dia da nossa vida. Que cada dia da nossa vida seja, Senhor, um dia de Purim, de nós comemorarmos a libertação das mãos de Satanás. Senhor, nos cobre e nos lava com teu sangue, nos guarda nesse dia na tua presença, nos ajuda a te seguir. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Que Deus te abençoe grandemente. Leia a Bíblia, leia o livro de Ester, um livro maravilhoso que mostra que aqueles que são servos de Deus não serão entregues nas mãos de Satanás na grande tribulação. Vamos servi-lo com fidelidade. Vamos fazer a diferença no meio do povo de Deus. Vamos pedir para o Senhor nos dar um caráter, um espírito como o de Ester e de Mardoqueu, que mesmo em face da sua morte, da sua vida, eles se ofereceram a Deus. Aleluia! Que Deus nos abençoe.